Pessoal, hoje o primeiro relato que a gente vai passar aqui no canal, né, é esse Relatos Inexplicáveis. Essa é vamos dizer assim, uma nova página, ou se não, uma série aí que a gente vai estar contando, né? Eu quero contar dois relatos que aconteceu comigo lá na onde eu trabalho. Não vou falar o nome de onde eu trabalho, né? Mas eu vivenciei várias manifestações e também algumas coisas que eu já vi. Então quero relatar aqui dois casos que aconteceu. Tem vários, mas eu vou, pelo menos só para começar desse início dessa série que a gente vai estar fazendo aqui no canal Inexplicavelmente, eu quero trazer dois relatos. O primeiro foi eu estava trabalhando, né, num setor e aí teve uma hora que eu precisei subir numa área que é um mezanino, mas só que é um mezanino de metal, ou seja, né, eram pilastras, um suportezinho, uma área suspensa, onde a gente subia alguns caldeirões de revestimentos, né? E na hora do invase, tem um rapaz que colocava um cano por baixo para poder engatar ele por baixo, né, nesse tanque, e para poder começar a fazer o invase. Eu tinha subido esse tanque até o elevador e arrastado ele até o local, e na hora a gente tinha um procedimento onde a gente deita debaixo desse tanque. Ele é com rodinhas, né, e ele é um pouco alto. Deitava embaixo desse tanque, e o operador de baixo ele ajustava com o cano e acertava o registro ali, acoplando, fazendo a acoplagem. E nessa eu deitei, e a gente tinha também tem um procedimento de, depois de engatado, a gente passa uma fita durex só para selar na hora do invase. Na hora quando eu deitei para poder o encaixe foi feito, eu falei assim: caramba, esqueci a fita. A fita estava em cima desse tanque, e esse tanque tinha uma tampa de metal tampando o produto, assim, e a fita estava em cima dessa tampa. E ele tem mais ou menos um torno de 1,60 m mesmo de altura, assim. E aí eu deitei, quando eu deitei, eu falei assim: pô, esqueci a fita. Quando eu pensei assim, eu fiquei procurando aonde estava a fita, se tinha mais uma outra fita. E nessa eu comecei, como era um piso metálico, todo piso era metálico, de chapas de aço, comecei a sentir vibrações e ouvir passos de pessoa andando. Isso era coisa de 3 horas da tarde, não é coisa de noite não, gente. E nessa daí eu vou colocar um nome fictício do operador aqui. Aí eu comecei a escutar, daí eu falei assim: poxa, o Will tá vindo aí. E esse passo foi aumentando o som e foi vindo atrás de mim, mas só que eu não via, né? E catou e parou bem atrás de mim, tipo, fez assim, ó, e parou. Nessa eu catei, eu falei assim: ô Will, pega a fita pra mim aí. E eu nem tinha visto quem tinha chegado. Simplesmente essa fita caiu do meu lado. Caiu, sim, caiu da tampa. A tampa tá um diâmetro de pelo menos uns 3 metros de diâmetro, assim. E essa fita caiu do meu lado. Eu falei: oh, valeu, obrigado. E ficou em silêncio. Não se ouviu ninguém falando, nem nada.
simplesmente peguei a fita, catei, passei. E quando eu fui me levantar, quando eu acabei, foi coisa de procedimento de 20 segundos mais ou menos. Quando eu catei e saí assim, eu olhei, falei, ué, mas não tem ninguém? Ué, quem que tá subindo? Aí eu catei, eu olhei assim, bem de frente tinha a sala do café assim. E eu vi esse rapaz lá tomando café. Eu falei, caramba, meu, mas como é que você desceu tão rápido assim? E tinha um escadão assim, grandão. Ele falou assim, ó, mas do que você tá falando? Falou assim, ó, você subiu aqui, me deu a fita. Falou assim, ó, cara, não subiu ninguém. Eu falei assim, como não? Você me deu a fita, eu vi você, escutei você andando, parou atrás de mim e tal. Falei, cara, não tem ninguém, ninguém subiu aí, só tá você aí. Você não subiu, só você subiu aí e não subiu mais ninguém com você. Aí ficou naquela. Quem tava lá, além de mim? E quem me deu a fita? Esse é o primeiro relato. Pessoal, eu trabalho numa empresa onde antigamente essa era uma siderúrgica, né, na época do estado de São Paulo. E naquela época dos anos 50, dos anos 60, não existia muita questão de segurança. E então acontecia muitos acidentes, aconteciam várias tragédias, várias mortes, assim, e a segurança lá era precária. E essa siderúrgica ela fechou, né? E depois disso o terreno foi vendido em partes, sim, para outras empresas, e essas empresas foram se alocando e tal, e hoje essas empresas, inclusive onde eu trabalho, tá nessa localização. Então a gente sabe que há uma energia concentrada ali, há algo pesado ali, sim, por causa de tantos acidentes, de tantas tragédias que aconteceram lá. E esse é o relato que eu quero passar para vocês. Eu tava trabalhando, né, num setor, e aí teve uma hora que eu precisei subir numa área que é um mezanino, mas só que é um mezanino de metal, ou seja, né, eram pilastras, é um suportezinho, uma área suspensa, onde a gente subia alguns caldeirões de revestimentos, né, e na hora do envase, tem um rapaz que colocava um cano por baixo para poder engatar ele por baixo, né, nesse tanque, e para poder começar a fazer o envase. Eu tinha subido esse tanque até o elevador e arrastado ele até o local, e na hora a gente tinha um procedimento onde a gente deita debaixo desse tanque. Ele é com rodinhas, né, e ele é um pouco alto. Deitava embaixo desse tanque, e o operador de baixo ele ajustava com o cano e acertava o registro ali, acoplando, fazendo a acoplagem. E nessa eu deitei, e a gente também tem um procedimento de, depois de engatado, a gente passa uma fita durex só para selar na hora do envase. Na hora quando eu deitei para poder, o encaixe foi feito, eu falei assim, caramba, meu, esqueci a fita. A fita estava em cima desse tanque, e esse tanque tinha uma tampa de metal tampando o produto, assim, e a fita estava em cima dessa tampa. E ele tem mais ou menos um torno de 1,60 m mesmo de altura, assim. E aí eu deitei, quando eu deitei, eu falei assim, pô, meu, esqueci a fita. Quando eu pensei assim, eu fiquei procurando aonde estava a fita, se tinha mais uma outra fita. E nessa eu comecei, como era um piso metálico, todo o piso era metálico,
de chapas de aço, comecei a sentir vibrações e ouvir passos de pessoa andando. Isso era coisa de 3 horas da tarde, não é coisa de noite não, gente. E nessa daí eu vou colocar um nome fictício do operador aqui. Aí eu comecei a escutar, daí eu falei assim: poxa, o Will tá vindo aí. E esse passo foi aumentando o som e foi vindo atrás de mim, mas só que eu não via, né? E catou e parou bem atrás de mim, tipo, fez assim, ó, e parou. Nessa eu catei, eu falei assim: ô Will, pega a fita pra mim aí. E eu nem tinha visto quem tinha chegado. Simplesmente essa fita caiu do meu lado. Caiu sim, caiu da tampa. A tampa tá um diâmetro de pelo menos uns 3 metros de diâmetro assim. E essa fita caiu do meu lado. Eu falei: oh, valeu, obrigado. E ficou em silêncio. Não se ouviu ninguém falando, nem nada. Simplesmente peguei a fita, catei, passei. E quando eu fui me levantar, quando eu acabei, foi coisa de procedimento de 20 segundos mais ou menos. Quando eu catei e saí assim, eu olhei, falei: ué, mas não tem ninguém? Ué, quem que tá subindo? Aí eu catei, eu olhei assim, bem de frente tinha a sala do café assim. E eu vi esse rapaz lá tomando café. Eu falei: caramba, meu, mas como é que você desceu tão rápido assim? E tinha um escadão assim, grandão. Ele falou assim: ó, mas do que você tá falando? Falou assim: ó, você subiu aqui e me deu a fita. Falou assim: ó, cara, não subiu ninguém. Eu falei assim: como não? Você me deu a fita, eu vi você, escutei você andando, parou atrás de mim, então. Falei: cara, não tem ninguém, ninguém subiu aí, só tá você aí. Você não subiu, só você subiu aí e não subiu mais ninguém com você. Aí ficou naquela. Quem tava lá além de mim? E quem me deu a fita? Esse é o primeiro relato. E o segundo relato aconteceu que, trabalhando nesse lugar, eu trabalhava à noite. Na hora quando eu tinha saído para fazer um trabalho em uma outra área, eu e mais um rapaz. E a gente estava conversando, e só eu e ele, era um corredor muito grande assim. E só tava eu e ele, a gente conversando, e a gente tava falando sobre esses relatos, essas histórias, de tantas coisas que aconteceram. E inclusive até mesmo falando sobre, infelizmente, né, eu presenciei uma pessoa até mesmo tendo um ataque cardíaco fulminante ali, acabou falecendo ali no local, dentro da empresa, né? Presenciei isso e a gente estava conversando sobre isso, né? Essas coisas. De repente, quando eu olhei pro fundo do corredor, assim, a gente conversando e tal, e era uma área meio a meia luz, assim. Daqui a pouco eu vejo lá no fundo um vulto todo branco, à altura de uma criança, correndo, mas uma velocidade absurda. Nunca vi aquilo na minha vida. Correu, depois voltou. Daqui a pouco eu falei pro rapaz assim: olha lá, tem uma criança correndo lá. Ele falou assim: você tá maluco, cara? É 3 horas da manhã, como é que vai ter uma criança correndo aqui? E é aqui dentro da empresa. Aí foi o tempo que ele olhou para trás e eu vi o vulto passando e correndo. E ele correu atrás do elevador. Eu catei, eu falei: fica aí. Falei: não, cara, eu vou descer, mano. Não, tô com medo, cara, que não sei o que. Não, eu vou lá. Eu catei, eu fui lá. Pra ser mais assustador ainda, pra onde eu vi esse vulto branco dessa criança correndo, não tinha passagem para outro lado. Era uma área fechada.
Era no final do corredor, onde correu para trás do elevador. Então foi um relato assim, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa que eu lembro assim, me dá calafrios assim, mas foi algo assim assustador que eu vi e eu presenciei, né? Um vulto branco de uma criança translúcida assim, deu para ver meio que a roupa, uma roupinha assim, uma camisetinha, um shorts assim e tal, e correndo numa velocidade absurda, coisa que não é desse mundo. Esse foi os relatos, né? O primeiro episódio aqui da série Relatos Inexplicáveis, né? Espero que tenha matado a curiosidade de todos aí. Eu tive várias experiências sobrenaturais assim, e conforme for passando o tempo, eu vou relatando para vocês algo que eu já presenciei e coisas também que amigos meus já presenciaram. Eu vou estar passando para vocês aqui, tá ok? E se você quer que o seu relato seja contado aqui para todos saberem, conhecerem o seu relato, a sua experiência sobrenatural, tá? Vou deixar um e-mail aqui na descrição, aí você manda pra gente por e-mail, tá ok? E aí o seu relato vai ser contado aqui no canal Inexplicavelmente, beleza? Então, esse foi o vídeo. Grande abraço a todos, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, beleza? Então, até os próximos vídeos e os próximos relatos. Valeu!